entre as 4 regiões da terra. Metade dos reinos ocidentais foi conquistada pelo rei guerreiro do norte. Ele é poderoso, feroz, brutal na guerra. E insaciável é a sua sede por sangue e batalha. E agora, ele se aproxima de nós do oeste. Em questão de meses, nosso reino Shan vai desmoronar sob o poder de seu terrível exército. Um homem de idade já avançada pergunta preocupado para o rei se eles devem formar uma aliança com o reino Qianli imediatamente. O rei pensativo, olhando para o horizonte de suas terras, fala que o rei de Qianli tem pedido a mão de sua filha para que ela case-se com seu único filho e herdar o trono como símbolo de sua aliança. Em resposta, o velho fala que a princesa mais velha é abençoada com uma grande beleza e inteligência, e que seus presentes vão ser a salvação de seu reino. Qianli é o reino mais forte na região oriental, com o maior exército, e ser bem visto favoravelmente pelo rei deles é uma oportunidade que não pode ser perdida. O rei triste diz que entende, mas que pelo seu reino sacrifícios devem ser feitos. Decidido, o rei pede que prepare a princesa para a viagem imediatamente, e mesmo ela estando infeliz com a decisão, se necessário tranquem-na. Um homem surge apressadamente dando uma péssima notícia para o rei, de que sua filha, a princesa mais velha, está desaparecida desde o dia anterior, e que suas criadas reportaram que ela escapou dos terrenos do palácio depois de saber da proposta de casamento do rei Kangli. Exasperado, o rei grita: "Desaparecida? Como algo assim pôde acontecer? A princesa precisa partir imediatamente. Nós não temos muito tempo restando." Repentinamente, uma voz feminina ecoa pedindo desculpas ao seu pai por estar se intrometendo. Uma jovem com lindos e longos cabelos negros aparece na reunião. Era a 4ª princesa. Ela pede que até que sua irmã mais velha seja encontrada, ela será a substituta no lugar de sua irmã. Um casamento em tempos de guerra. É um caso altamente desfavorável e sem alegria. Isso é porque as carruagens são maçantes e o processo lento. Pelo menos, foi o que as criadas me disseram. O mais importante é para evitar a tensão desnecessária. Fora daqui, na região selvagem. Um grito interrompe os pensamentos da 4ª princesa, que refletia sobre o que suas empregadas lhe disseram. Com uma cara séria, a 4ª princesa se aproxima da janela da carruagem e pergunta à sua empregada o que está ocorrendo. Desesperada, a serva explica que bandidos os emboscaram e mataram todos os soldados reais, e que no momento elas têm que fugir imediatamente. Preocupada com sua serva, a 4ª princesa grita para que ela fuja e salve a si mesma, e completa dizendo que o que ela falará era uma ordem imperial. Chorando, a empregada foge do local, ao mesmo tempo que pede para que 4ª princesa perdoe. Antes mesmo que a 4ª princesa arranja-se uma arma e um cavalo para fugir, um bandido aparece e a leva, prendendo em uma carruagem como pilhagem. Sentado no cavalo, o bandido debocha de todos os insultos que a 4ª princesa desfere nele. Enquanto isso, ao longe, um soldado solitário se aproxima, o que o alarma. Os bandidos se alegram, pois a olhos deles o soldado parece um idiota por estar indo em direção de 40 bandidos. Enquanto um bandido comentava que a armadura do soldado parece ser muito valiosa, seu colega pede para que tome cuidado, já que olhando com mais atenção o soldado pode ser um general ou tenente. Montado em um cavalo, o homem é parado pelos bandidos. Dando uma olhada em sua volta, o homem pede para que os bandidos saiam de seu caminho. Vendo que os bandidos não lhe deram ouvido e o cercou, o homem agora fala em tom sério: "Eu já tive o suficiente de sangue nas mãos por hoje. E eu não preciso do sangue de outros 40, então eu vou contar até 5 para vocês fugirem e se esconderem. Que tal?" Sentindo-se insultados, os bandidos em fúria decidem atacar o soldado. A cena corta e agora, ajoelhado, se prostrando a um homem em sua frente cercado de corpos jaz frio. 2 bandidos imploram por suas vidas, explicando que os 2 são fracos e não ousaria atacar o soldado. O soldado, em tom ríspido mas com face serena, indaga: "Por que eu deveria? Você e sua gangue deveriam ter aceitado minha clemência quando eu dei a chance. Vocês não acham?"
Desesperado, o bandido, ainda de joelhos, fala que quem começou o ataque foi seu líder e se o soldado quiser a sua cabeça, o líder está se escondendo na carruagem à frente que está trancada. O soldado olha para os bandidos ajoelhados e diz: um líder que se esconde enquanto seus homens lutam por ele? Eu vou. Porque eu desprezo covardes. Mas se você estiver mentindo para mim, lave seus pescoços e se preparem para minha espada. Vendo o soldado se afastar, um bandido pergunta ao outro em tom de preocupação se ele estava louco, já que seu líder já tinha fugido e agora a morte deles é garantida. Se levantando, o outro bandido responde que está apenas ganhando tempo para que eles fujam e apressa seu colega para que os dois escapem do local. Caminhando até a carruagem, o soldado se depara com um cadeado na carruagem, e agora já de frente para ela, com apenas um balançar de sua espada, o soldado destrói o cadeado junto com a sua porta, até que seus olhos caem e encontram uma bela mulher que estava dentro da carruagem. Sem perder tempo, a quarta princesa, depois que viu a porta da carruagem ter sido destruída, tenta fugir do local imediatamente, mas é impedida pelo soldado logo à sua frente, que a derruba e diz: você não sabe? Nunca corra de um cão selvagem. Eu vou ficar animado e caçar você ainda mais. Descrente de tal fala, a quarta princesa indaga sobre tal fala. O soldado pergunta se a jovem é realmente a líder dos bandidos, e a quarta princesa, tentando persuadi-lo a deixá-la ir, assente e sugere que o soldado pare de fazer mais inimigos. Farejando a quarta princesa e sentindo uma certa fragrância de vinho, ele compreende a situação rapidamente e pede desculpas à quarta princesa por tê-la assustado. Após receber um tapa em seu rosto, o homem explica que ser soldado tem suas regalias, incluindo amostras de vinho. Ele entende a preocupação da jovem, porque é a fragrância de um vinho que é utilizado na tradição de longa data de sua família. Levantando a quarta princesa, ele se desculpa pelo casamento ter sido frustrado, pede para que ela retire a fachada de bandida. Andando em uma estrada coberta de neve, a quarta princesa pergunta ao soldado se ele a está raptando, e se esse for o caso ela pode pagar em dobro. O soldado nega suas suspeitas, e fala que a levará para seu acampamento, onde alguém irá cuidar dela. Eu tentei esconder, mas ele acabou descobrindo que eu sou a princesa do reino Shan. De qualquer forma, eu não sei se ele vai usar a minha identidade contra mim ou nosso reino. Mas neste instante essa parece ser minha única opção. Eu gritei até ficar rouca, mas ninguém mais está aqui. E ele está certo. É um dia de viagem até Qianli ou de volta para casa. E eu não sei quais perigos estão à espreita lá fora. Espero que pelo menos uma pessoa tenha voltado para casa e informado meu pai sobre a emboscada. A quarta princesa tropeça em uma pedra e cai, ao que chama a atenção do soldado montado. Descendo de seu cavalo, o soldado se vira para a princesa que está caída e fala que irá desamarrá-la caso ela prometa que não chutará ou gritará, embora ele não se importe que ela cante. Olhando para o soldado, ela impõe a condição de ele fale seu nome, pois não quer viajar com alguém cujo nome nem sequer sabe, mesmo ela mesmo tendo oferecido o nome de sua irmã mais velha antes e não o seu verdadeiro nome. Sendo derrotado pela teimosia da princesa Yujin, ele fala que seu nome é Ulaan, e estende as mãos para ajudar Yujin a se levantar. Agora já montada junto a Ulaan, a quarta princesa pergunta o porquê Ulaan estar sozinho e onde suas tropas estão. Ulaan responde que isso são informações que ele não pode revelar a estranhos e pede para que mudem de assunto. Irritada, a quarta princesa o chama de escória, pois ele a tinha jogado no chão e agora ele a devia essas informações. Olhando de soslaio para Yujin, Ulaan fala: minha querida, nós estamos totalmente sozinhos na região selvagem. Eu poderia ter feito mais do que te empurrar no chão se eu realmente quisesse. Eu não te devo nada. Pensando que a princesa Yujin é bastante corajosa por estar o confrontando naquela situação, ele continua: olha, eu estou cansado pra caralho e eu só quero deitar no chão e dormir. Se você quiser se juntar a mim em vez de voltar para casa, eu ficaria encantado. Olhando ao seu redor, a quarta princesa, pensando que ele não tem intenções perigosas para com ela, pede para que faça uma parada em algum lugar conveniente, pois tem assuntos de uma dama para atender.
Entendendo seu pedido, Laan fala que existe um lago próximo. Ele irá se limpar lá e ela pode cuidar de si mesma no local. E provocando-a, ele fala que promete não espiá-la. Já no local, o Laan fica impressionado com a princesa Yujin não precisar de ajuda para descer do cavalo. Repreensiva, a quarta princesa explica que em sua casa ela caçava, e sendo habilidosa em arco e flecha, ela poderia até o transpassar com uma flecha. Com um olhar provocativo e um tom jocoso, Laan fala que ele vive pela emoção. E se aproximando de Yujin, ele completa dizendo que isso definitivamente o excita. A quarta princesa põe sua mão sobre a boca de Laan, o impedindo de falar mais besteira. Ela fala para o Laan manter uma leve distância, já que a proximidade dele é indesejada. Enquanto saía para se limpar com um leve sorriso em seu rosto, o Laan pensava o quão divertido é provocar a princesa Yujin. Olhando sob os ombros o Laan, que está de saída, e avisa para que Yujin não tente fugir com Cara, o seu cavalo, pois ela o jogaria para fora no mesmo instante. Após resolver os assuntos de uma dama, a quarta princesa, se aproximando de Laan, comenta em sua mente que ele quase parece um civil comum depois de remover a armadura. Até que com um olhar descrente ela corre até o Laan e pergunta se é seu manto que ela o tinha anteriormente. Estendendo o manto em um galho de uma árvore, o Laan comenta que levará algumas horas para o manto secar. E o tinha lavado porque supôs que Yujin preferiria congelar do que usar um manto sujo. Olhando as roupas de Laan, a quarta princesa comenta que tem sangue nas roupas de Laan. A que ele pede para que Yujin não se preocupar, pois não era seu sangue. Então a quarta princesa pergunta sobre a ferida enfaixada em seu corpo. Tentando mudar de assunto, Laan pega um lenço e, esfregando no rosto de Yujin, pergunta o porquê o rosto dela ainda está sujo. A quarta princesa responde que as criadas é que sempre a limpou, então ela não sabe como. Interiormente, a quarta princesa fala que na verdade ela não limpou o rosto com medo de que ele descubra que ela não é sua irmã mais velha Yujin. Já que ela não está nem perto do quão bonita sua irmã é, ela pede para que ele não note. Mas um comentário sobre sua beleza faz abrir os olhos e encarar descrentemente o Laan. Vendo Yujin o encarando veementemente, seu coração dá um salto. Incomodado, ele fala para que Yujin termine de limpar a si mesma, e se retira com um arco em suas costas para uma caça. Com a noite sobre sua cabeça, enquanto escuta a reclamação de Laan sobre não haver caça o suficiente, a quarta princesa comenta esperar que o Laan esteja certo de acampar noite afora. Depois de escutar que ficará bem enquanto ficar próximo da fogueira, ela diz que acreditará em Laan. Vendo-o se deitar próximo a uma árvore, desesperada, a quarta princesa pergunta se ele está indo dormir, e se os bandidos voltarem. Presunçosamente, o Laan indaga se Yujin agora irá se agarrar a ele. Ainda o sacudindo, ela pede para que ele não seja tão sem vergonha, e que ela não está se agarrando a ele. O Laan então decide entregar seu arco e flecha para Yujin e explica que ele esteve acordado há 5 dias e noite em batalha e não pode mais se manter acordado, até que por fim cai em sono. Vendo-o dormindo instantaneamente enquanto conversava, a quarta princesa reflete. Acordado em batalha por 5 dias? Que tipo de besta ele é? Ele está até carrancudo enquanto dorme. Ele deve ter lutado contra essa exaustão o dia todo. Eu não sou tão irrazoável como para negá-lo o descanso que ele obviamente precisa. E eu tenho confiança o suficiente com o arco e flecha, mas eu tenho um sentimento desconfortável sobre esse lugar. Passado um tempo, um farfalhar ecoa, e desesperada a quarta princesa balança o Laan, o chamando pelo nome repetidamente, porém em vão. Uma brisa forte surge apagando a fogueira e levando consigo toda a luz e calor da mesma. Virando-se e apontando o arco para a escuridão da floresta, a quarta princesa fala que está pronta e pede para o que quer que seja mostre o que tem. Em um sonho, um jovem Laan está ajoelhado e chorando, perguntando ao seu pai, já sem vida no chão frio, que ele tinha dito que os cães demoníacos eram seus guardiões, mas porque eles não o ajudaram a salvar seu pai. Chorando, ele lembra das palavras de seu pai durante a sua morte iminente. O Laan, meu filho, a seca esteve durando por tempo demais. Nosso povo está sofrendo. Nosso povo está morrendo. Nós precisamos que você assuma. Que seja impiedoso. Que seja implacável.
para matar. Você só tem 11 anos, o mais novo dos seus irmãos. O mais feroz. E o mais corajoso. É por isso que foi escolhido por eles desde o seu nascimento. O grande Okuri Inu. Mas você é também o mais gentil. E essa fraqueza será a sua ruína se você deixá-la tomar conta. Então não vacile. Não tropece. Não lamente. Ou o Okuri Inu irá devorá-lo em um instante. Esse é o presente deles para você. O poder da verdadeira força. Sempre se lembre que eles são seus guardiões, mas também sua destruição. Uma voz ecoa de longe chamando pelo seu nome, até que um grito de seu nome o desperta. Suando, Laan olha para o lado, e vê Yujin debaixo de um cão gigante, desesperado chamando por ajuda. O Laan investe sobre a fera. Após um tempo depois de ter matado a fera, ele pergunta se Yujin está bem, a qual ela consente e pergunta que criatura é a que está sob ele. O Laan responde que é um bancar, uma criatura que é usada como cão pastoreio. Depois de responder a pergunta de Yujin, ele fecha os olhos da fera e fala que como iguais eles se verão na próxima vida. Vendo tal atitude, a quarta princesa, com pesar, se aproxima de Laan e fala que tinha mentido antes para ele, e que caçou apenas uma vez na vida, porém ela havia parado, pois não tinha coragem de tirar uma vida, e ela acredita saber o que o Laan está sentindo no exato momento. Olhando para Yujin, o Laan comente que pelo menos um dos dois pode parar. Levantando-se, ele carrega o cão para ser enterrado em uma colina. Depois de enterrar o cão, sentados próximos à fogueira, o Laan comenta que Yujin fez um bom trabalho com arco e flecha. Virando-se para a garota que estava tremendo, ele fala que ela é corajosa, mas que está tudo bem, está assustada e que não precisa ser forte o tempo todo. Tremendo, a quarta princesa com voz trêmula responde que está bem. Até que repentinamente o Laan a puxa para em seus braços, fazendo-a perguntar o porquê de tal ação. Em resposta, o Laan diz estar se protegendo dela, já que preferiria não se arriscar ser morto por ela enquanto dorme, e pede para que ela durma um pouco, já que terá uma longa cavalgada no dia seguinte. Em seus pensamentos, a quarta princesa o chama de bobo por tentar confortá-la de forma tão indireta. Já no dia seguinte, após uma longa cavalgada, eles descem do cavalo e decidem percorrer o resto do percurso a pé, já que o cavalo estava muito cansado. Depois de uma reflexão e conhecimento sobre a região ocidental, a quarta princesa se pergunta se o Laan é um aliado de seu reino. Então ela pergunta ao Laan se poderia manter o arco e flecha consigo. Provocativamente, o Laan fala que pode mantê-lo para si como lembrança de seu encontro com o Laan o Grande. Sendo ainda mais do que o Laan, a quarta princesa responde se não seria o Laan o Grande egocêntrico, o que ele quis dizer. Com um riso abafado, o Laan a puxa e põe seu braço sobre os ombros de Yujin, comentando que apenas a está esquentando, já que a viu tremendo ao longo do caminho. Ouvindo a pergunta sobre suas tropas novamente, o Laan a interrompe falando que não esperaria que uma garotinha soubesse algo sobre guerra, a deixando enraivecida. Olhando de soslaio com um sorriso travesso em seu rosto, Laan explica que nas palavras que suas tropas dizem, as mulheres são feitas para serem amadas e protegidas enquanto seus homens estão fora na guerra lutando por elas. Mas para ele as mulheres podem fazer o que quiserem, que ele não liga, e pergunta se Yujin o estava considerando como um potencial. Porém é melhor que ela volte para seu amado. Ele não entende bem o conceito, ou que seu harém tenha que trabalhar mais para que ele entenda-os. Sentimento de Yujin ou os comentários de suas tropas. Com um olhar incrédulo sobre o Laan, a quarta princesa se pergunta desde quando os soldados têm haréns. Em frente da entrada do acampamento, a quarta princesa reconhece uma bandeira e pensa: eu conheço essa bandeira. Eu sei por quê. Uma vez, ela foi trazida ao pátio de nosso palácio por tropas sobreviventes e queimada, para ter uma tatuagem do brasão do reino à mostra em uma área tão vulnerável e proeminente. É como uma declaração de guerra ao inimigo. Esse é meu reino. Venha até mim. Se tiver coragem. E só uma pessoa seria permitida a usar isso em tal maneira. Finalmente, a quarta princesa sussurra o nome Azura, chamando a atenção de Laan. Com um tom sério, a quarta princesa continua: você é o rei Azura? O grande guerreiro do norte.
O demônio do norte Azura? Se eu soubesse quem você era, eu preferiria ser deixada para morrer na floresta. Em um acesso de raiva, a quarta princesa grita o chamando de tirado desprezível. E com um golpe poderoso ela quebra o arco e flecha nos ombros de Ulaan. Após receber o golpe, Ulaan fala que sim, ele é desprezível e se ela o fizer de novo, ele a irá mostrá-la o quão desprezível ele possa ser. Com um forte aperto mantendo próximo a ele, Ulaan tenta acalmar Yujin. Mas um homem chega o felicitando pela vitória que teve sobre o reino de Vanan dias atrás. Então, estendendo a mão, ele pergunta quem seria a moça. Prestes a levar a quarta princesa, ele é impedido por Ulaan que o cumprimenta em retorno. Compreendendo seu comportamento, o homem abre caminho para Ulaan. Enquanto ouve-se gritos felicitando vida longa ao rei Azura. Ulaan, enquanto entrava em sua tenda, vários homens o seguia reportando todo tipo de notícia. De que suas esposas prepararam um banquete, e os novos guerreiros estão ansiosos para o conhecê-lo. O chefe da tribo confuso, comenta aos outros homens que Ulaan fechou a tenda. Bravo com o comentário, o general o chama de estúpido e pergunta se ele não viu a mulher ao lado de Ulaan. O oficial, por outro lado, cruza os braços e pergunta se Azura mudou sua preferência do tipo de mulher. Repreendendo, o general fala que uma mulher plana ainda é uma mulher. Então os três homens se retiram do local enquanto comentava sobre a privacidade e saúde de seu rei. Dentro da tenda, uma quarta princesa desapontada indaga o porquê Ulaan não ter lhe dito que era o rei Azura. De braços cruzados, Ulaan questiona se deveria, já que ele é uma tirano desprezível que faz o que quer. Tentando acalmá-la, Ulaan senta-se frente a Yujin. E com um tom suave explica que mesmo que ele seja brutal em campo de batalha e tenha sangue de muitas pessoas em suas mãos, esse não é ele de verdade. Estupefata com tal afirmação, a quarta princesa pergunta se não é ele mesmo que controla os membros de seu corpo e com livre e espontânea vontade foi ao campo de batalha ceifar vidas. Ulaan nega dizendo que é por direito de nascimento que ele tem o fardo de milhares de seu povo em seus ombros. E é o dever de levá-los à glória. E ele questiona se não é o mesmo com o pai de Yujin e os líderes de outras terras. E que se eles fossem tão capazes quanto ele, eles teriam sido mais implacável. Enquanto saía da tenda, Ulaan avisa que dentro de uma semana ele irá enviar alguém de sua confiança para escoltá-la de volta para o reino de Yujin. Do lado de fora da tenda, surpreso, um guarda comenta que não esperava que seu rei saísse tão cedo, dando uma tosse para desviar a atenção de sua fala. O guarda avisa que o conselho está solicitando a presença de seu rei. Ulaan pede para que o guarda o siga para que traga para Yujin uma muda de roupa, já que ele irá conversar com o conselho, e não voltará. Vendo a preocupação de seu guarda, ele o acalma dizendo que irá apenas trocar uma rápida palavras e irá ver seu cavalo. Dentro da tenda, a quarta princesa, ouvindo a conversa do lado de fora, reflete. Então ele não é temido pelo próprio povo como as histórias dizem. Mas eu não deveria estar surpresa. Um rei que luta ao lado de seus homens em batalha. O qual se rebaixa a esse nível apesar de seu status. Ele deve ser um herói para o seu povo. Eu teria feito o mesmo se tivesse nascido como homem. Uma lembrança lhe vem à mente. Uma mãe desesperada em prantos lhe entregava a placa de identificação de seu neto que tinha perdido a vida na guerra. A senhora pedia para que lembrasse de seu neto e, apertando seu punho, pedia para que a princesa desse um fim na guerra. O conselheiro do rei ao lado da princesa explica que para que a guerra acabe, o rei do norte, o rei Azura, terá que morrer. De volta ao presente, a quarta princesa, enquanto acariciava a placa de identificação do neto da senhora, refletia que no momento ela está sendo uma traidora. Em algum lugar próximo a um cavalo, Ulaan está acariciando o ombro, vendo sua mão ensanguentada da ferida que tinha aberta graças ao golpe que levará da princesa Yujin. Ele reflete: só eu cruzei a linha com o inimigo, e conscientemente. Mesmo quando ela não estava ciente de quem eu era, eu estava plenamente ciente. Com cada olhar, cada sorriso, cada toque, eu estive ciente, cada passo no caminho. Ulaan lembra da conversa com os conselheiros que teve há pouco tempos atrás. O pessoal estava ciente sobre a aliança do reino Qianli,
e suspeitava que a mulher que o Laan fosse a princesa Yujin, que ainda não tinha comparecido ao casamento, o que o deixou nervoso. Retornando para a tenda, o Laan vê uma princesa indecisa ao perguntar se Yujin não usará a roupa. A quarta princesa comenta que a roupa é muito bonita e bem cuidada para uma peça velha. Ela acha que o dono das vestes deve amar muito aquela roupa, e é por isso ela está hesitando, já que está coberta de lama. O Laan explica que é um presente de seu pai para sua mãe. Curiosa, a quarta princesa se vira para o Laan, porém ela percebe o sangue em seu braço que tinha escorrido de sua ferida. Preocupará, ela pede para que ele a deixe tratá-lo, já que ajudava com esse tipo de trabalho em segredo na sua casa. O Laan tenta rejeitar a ajuda, mas a princesa, com um olhar cabisbaixo de preocupação e até culpa, insiste em tratá-lo, a qual o Laan cede. Já tratando da ferida de Laan, a quarta princesa percebe que os homens de Laan trouxeram apenas uma banheira d'água. O Laan pergunta se ela não queria tomar um banho, a qual Yujin confirma, porém não com ele ali. Após tratá-lo, a quarta princesa espia a pele de Yujin e pensa: a pele dele é completamente sem cicatriz. E não sei quantas vidas isso foi construído em cima. Mas talvez, apenas por agora, eu posso permitir a mim mesma esquecer sobre tudo isso. Porque nesse espaço silencioso e escuro, sob a luz de vela, os problemas do mundo, o peso do mundo, tudo parece tão distante. Já dentro da banheira, a quarta princesa se sente arrependida de não ter insistido em uma tenda separada anteriormente. Porém ela se sente mais segura com ele do que fora sozinha. Uma voz interrompe os pensamentos da princesa, avisando que está entrando na banheira, deixando desesperada. Enquanto entrava, o Laan pede para que Yujin fique tranquila, já que é costume local os homens tomarem banho com as mulheres. Enquanto encarava o Laan, o coração da quarta princesa dá um salto, se perguntando que o Laan disse que era comum homens e mulheres dividirem o banho, mas de alguma forma ele parece diferente do normal, que até se percebe em sua voz. Corado, o Laan pede desculpas. Porém nesta luz de vela ela está linda. Se escorando na borda da banheira com os braços, provocando, a quarta princesa indaga sobre o que aconteceu com a lígua de prata de Laan e se ela enferrujou ao entrar na água. Ela pergunta se então ela não é linda durante o dia. O Laan pergunta se ela está tentando superar. Yujin, sorrindo, nega, o chamando de majestade, o deixando desconfortável. Se aproximando e estando na mesma posição que Yujin, o Laan diz que não sabe se ela está o provocando ou está sendo séria, mas ele supõe que seria a segunda opção. Olhando nos olhos de Laan, a princesa sugere que talvez haja uma terceira opção, ou talvez ela realmente o esteja provocando. Escutando algo que não esperava, o Laan se vira para Yujin. Estendendo a mão, ele põe no rosto da pequena princesa ao mesmo tempo que com o polegar acaricia seus lábios macios. Encarando profundamente os olhos negros de Yujin, o Laan pergunta se ela tem medo dele. Balançando a cabeça, a princesa nega. Corados, os dois se aproximam seus rostos e depois selam seus lábios. Depois de um longo beijo apaixonado, ofegando, Laan pergunta em como Yujin pôde torturar tanto, com voz pesada. Mas doce, a princesa responde que não foi essa a intenção. Fechando os olhos, o Laan fala que se ela pensou que ele ficaria sem fazer nada no momento desse, e ele não seria um homem, e nem ela seria uma mulher. Porém Yujin é mais do que apenas uma mulher, ela é tão corajosa, tão doce, tão sexy. Segurando contra seus instintos, o Laan se levanta e se retira da banheira. Um pouco confusa, a quarta princesa se pergunta se ele realmente está saindo. Então reflete: tudo bem. Nós dois nos empolgamos. Isso é tudo. Ele vai me mandar de volta como me prometeu. E eu vou voltar para minha calma existência como quarta princesa. Semanas passarão, e então meses. E anos. E antes que eu perceba, ninguém nunca vai se lembrar que alguém chamada Princesa Yujin jamais pôs os pés nesse lugar. Depois de sair da banheira, enquanto caminhava para pegar uma nova peça de rolim, o Laan irrompe a tenda novamente, andando até Yujin, segurando suas mãos e pondo em seu peitoral despido. O Laan pergunta se Yujin ainda lembra que ela tinha dito que poderia ter transpassado seu coração com uma flecha. Ele afirma que ela já o fez. Se culpando,
A quarta princesa pensa que aquilo não está certo e que talvez ele goste dela porque ele acha que ela é a princesa Yujin. Puxando suas mãos pequenas para consigo, a quarta princesa decide revelar a verdade e se encolhendo ela diz que seu nome é Yuva. Com espanto em seu rosto quando Laan vai repetir o que Yuva diz, um conselheiro interrompe invadindo a tenda aos berros chamando bravo. Escondendo Yuva em seus braços, o Laan pergunta o que ele acha que está fazendo. Ignorando a pergunta, o homem explica que a princesa desaparecida Yujin foi encontrada e foi casada com o príncipe Qianli como planejado e a aliança foi formada. Com a localização estratégica do reino Shan e tropas aliadas, o rei de Qian está prestes a sitiar nossa cidade e avisou que a cada dia que não nos rendermos, ele irá matar uma família inteira até que não reste mais nenhuma na cidade. Sentado sobre um baú, está o Laan com a mão no rosto se lamentando. Afinal ele merece estar nesta situação pois foi culpa dele. O Laan explica que antes de conhecer Yuva ele e suas tropas foram traídos por um general de confiança. Porém depois de dar cabo do general ele ficou furioso por 5 dias. A fim de aliviar sua dor da perda de seus homens ele massacrou o exército inimigo por 5 dias. Mas não importa o quanto ele matava seus camaradas não voltariam à vida. Compreendendo sua dor, e o significado de sua tatuagem que ele lhe explicará que foi feita para honrar seu povo se for em batalha. Ela pede para que o Laan desiste da guerra. Ele não terá que trazer ninguém dos mortos caso ninguém morra. O Laan, lembrando das palavras ditas pelo seu pai, para não ser fraco, o Laan pressiona Glabella com as sobrancelhas e segura o braço de Yuva. Irritado ele pergunta o que mais a princesa estudou: assassinato? Sedução? Puxando Yuva para consigo, Laan segura o queixo da princesa com a palma da mão e olhando profundamente nos olhos de Yuva ele pergunta se ela foi enviada apenas para o distrair enquanto a verdadeira princesa Yujin formava uma aliança para atacar a cidade dele. Yuva incrédula responde gritando que ela não sabia de tal plano, e que ela não estava envolvida em nenhum desses esquemas. Desacreditado, Laan explica toda a coincidência que teve até conhecê-la, e que se não soubesse de tudo o que aconteceu ele poderia ter ignorado todas elas. A cena corta rapidamente para o reino de Shan, onde o rei conversa com seu conselheiro, e então ficamos sabendo que tudo o que acontecerá com a princesa foi premeditado pelo seu professor e conselheiro do rei. A verdade é que a princesa Yujin nunca tinha sido desaparecida e já estava a caminho do reino de Qianli, e com atraso do rei Azura de retornar para sua cidade, eles puderam armar um cerco antecipado. O rei pergunta se até o bandidos foi preparado por ele, a qual o conselheiro confirma. O rei desacreditado pergunta como seu conselheiro pôde enviar Yuva para tal missão perigosa, já que ele era mentor de Yuva desde que ela era uma criança. Com uma tréplica ela pergunta como o rei pôde enviar a princesa Yuva como substituta sem pensar 2 vezes. Só porque ela não é filha de seu próprio sangue. De qualquer forma o Reino do Norte rejeitou todas as ofertas de paz. Felizmente não existe um homem sem fraqueza. É apenas uma questão de enviar uma donzela como a quarta princesa quando ele estiver com a guarda baixa e ele nunca será capaz de resistir. Confuso o rei pergunta se fosse uma questão de enviar uma mulher o porquê não ser Yujin. Em resposta o conselheiro fala que belas damas como a princesa Yujin é-lhe oferecida anualmente ao rei do norte. A questão não é a beleza que o cativará mas sim algo a mais. É por isso que ele treinou Yuva para estar pronta quando esse momento chegar. Mesmo achando que o conselheiro está ainda mais obcecado em destruir Azura de que ele, o rei agradece seu trabalho. A cena retorna para Yuva. Baixinho ela retruca que mesmo se tudo o que aconteceu fosse um esquema, ela não sabe nada sobre afinal a rota foi planejada pelo grande conselheiro do rei. Ela não espera que ele acredite nela. Mas se ele sabe alguma coisa sobre a família Shan então o Laan de saber que a quarta princesa Yuva é apenas uma criança adotada. Então ela pede para que faça o que quiser com ela já que ela não tem nenhum valor para ele. O Laan fala que mesmo assim Yuva é uma princesa e pede para que ela não se curve a ninguém nem mesmo para ele. Saindo o Laan avisa que preparou uma carruagem para levar de volta ao seu reino, e que ele irá lançar um ataque total a todos do Reino do Leste e que o Reino de Shan será o quinto e avisa para fazer o que quiser com essa informação. Vendo quão benevolente o Laan foi a ponto de revelar informações para um inimigo,
Yuva corre e abraça Ulaan por trás. Com os olhos lacrimejando, ela fala seu nome Ulaan. Yuva tenta, mas apenas o nome de Ulaan sai de seus lábios. Enquanto soluçava, ela repetia seu nome, Ulaan, enxugando as lágrimas que corria pelo rosto de Yuva. A abraça e sela seus lábios uns nos outros mais uma vez. As palavras que os dois não conseguiram dizer com seus lábios naquela noite, foram transmitidas através de seus corpos. Naquela mesma noite, em meio aos gritos de guerra dos soldados do norte, e a promessa de derramamento de sangue, ele me perguntou se ficaria com ele. Eu disse que ficaria. E essa foi a última vez que o vi. Semanas depois, chegou a mensagem que eles perderam a batalha em Ouzi. Sua cidade se viu gravemente. Após a derrota, soldados do meu reino vieram me levar de volta para casa. Enquanto isso, os soldados de Qianli invadiam e queimavam o acampamento. Quando eu pedi notícias sobre o rei Azura, as respostas que recebia sempre eram as mesmas. Que ele tinha morrido em batalha. Vários meses se passaram e então vemos Yuva com um cesto de roupas indo lavá-las no lago. Preocupadas, as empregadas pedem para que ela não faça e elas estão dispostas a fazê-lo. Sendo encarada pelas empregadas, Yuva pergunta o que há de errado. Então uma empregada pergunta que tinham dito que ela tinha sido sequestrada anteriormente. Mas quando voltou ela parecia uma concha vazia, mal comia e bebia por semanas. O conselheiro falou que Yuva tinha um ferimento na cabeça, mas as criadas sabiam que era algo mais. Então elas perguntam como era o rei do norte, e pergunta se ele a maltratou. Envergonhada, ele responde que apenas quando tentou escapar. Uma empregada repreende a outra por dizer que pena, chamando de traidora. Porém, babando, a empregada fala mesmo eles tendo conquistado seu reino, ele os tratou bem. Atordoada com a fala da empregada, Yuva pergunta do que elas estão falando. Até que uma empregada responde que por ordem de seu pai elas foram ordenadas a não avisá-la. Enquanto a princesa se trancava em seu quarto, o exército do Reino do Norte se recuperou e milagrosamente derrotou todos os outros reinos. E não só o reino Shan foi poupado, mas o pai de Yuva foi permitido manter o status de rei de Shan. Com isso ele jurou lealdade ao Reino do Norte. Ouvindo essas palavras, Yuva sai correndo do local ao encontro de seu pai, sem saber que o mesmo está recepcionando o rei do norte, que lhe está oferecendo presentes em troca de uma de suas filhas. Ao chegar no local, ela grita pedindo explicação de seu pai, que lhe deixou a par da situação. Até que seu olhar cai sobre um homem, era Ulaan. Não aguentando a surpresa do encontro, Yuva desmaia, deixando todos no local desesperados. Yuva, irritada, pergunta por que Ulaan não a ter enviado cartas. Ela achava que ele estava morto e sofreu bastante. Ulaan explica que ele perdeu a guerra da cidade porque os reforços não chegou a tempo. Ele quase morreu em campo. Porém, com isso deu para enganar o inimigo, fingindo sua morte. Ulaan fala que não é tão fraco e pede para que ela tenha mais fé em seu homem. Após essa conversa, Yuva se veste com a roupa que Ulaan tinha lhe entregado anteriormente quando estava em seu acampamento. Ela avisa que quando os soldados chegaram para destruir o acampamento, ela conseguiu salvar a roupa de era de sua mão, o deixando agradecido, pois pensou que nunca mais a poderia vê-la novamente. Felizes, eles se beijam. E então o rei Azura, ou melhor, rei Ulaan agora, e sua nova noiva, a rainha Yuva, viveram felizes para sempre e tiveram 3 filhos.